Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, gostaríamos de iniciar esta série a respeito da total consagração a Jesus pelas mãos de Maria, como é ensinada por São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, explicando o que é a total consagração, qual é a sua utilidade para a nossa vida espiritual e também a respeito do escrito que contém a doutrina, que é o Tratado da Verdadeira Devoção, a sua história e também a sua grande significação, especialmente para os nossos dias. A total consagração a Jesus por Maria, o que é? A total consagração ou santa escravidão de amor é a total entrega de nós mesmos, com tudo que nós somos e possuímos, a Jesus, pelas mãos de Maria, a fim de que nós possamos pertencer mais perfeitamente a Deus. É uma perfeita renovação dos nossos votos batismais, através dos quais nós renunciamos a Satanás e às suas obras e fizemos a profissão de fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, em sua Santa Igreja, e nos comprometemos a viver segundo os seus ensinamentos. E isto é a total consagração, a entrega de tudo que nós somos e possuímos a Jesus pelas mãos de Maria. O que nós somos, todo o nosso ser, o que nós possuímos, o nosso corpo com os seus sentidos, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição. A nossa alma, entregamos a nossa alma com as suas faculdades. Quais são as faculdades da alma? A nossa inteligência e a nossa vontade. Por esta consagração nós entregamos tudo, também os nossos bens exteriores, aquilo que nós possuímos, o dinheiro que nós temos, a casa que nós porventura tenhamos, carro, os nossos pertences, entregamos tudo a Nossa Senhora. Consagramos a ela, por meio dela a Jesus Cristo. E o que é mais importante, nós entregamos também, por este método ensinado por São Luís Montfort, nós entregamos o nosso tesouro espiritual, entregamos os nossos bens interiores. O que são os bens interiores ou tesouro espiritual? É o merecimento por todas as boas obras que nós realizamos. Cada coisa boa que nós realizamos, se estamos na graça, nós como que vamos ajuntando ali méritos que depois, quando nós morrermos, se morrermos em comunhão com Deus, se transformarão em grau de glória. Esse tesouro espiritual vai aumentando à medida em que nós vamos agregando aí então novas boas obras. O valor das boas obras ele é medido pelo grau de amor com que nós fazemos cada coisa. Isto é o tesouro espiritual, que possui uma parte que é pessoal e intransferível, que são os valores meritórios, e uma parte que é doável, que são os valores satisfatórios e o valor impetratório das nossas boas obras, sobre os quais nós falaremos mais adiante. Isto é a total consagração, a entrega de tudo que nós somos e possuímos a Jesus pelas mãos de Maria, renovando, portanto, os nossos votos batismais, o nosso desejo de continuarmos pertencendo a Deus e de vivermos em comunhão com Ele. Quando nós falamos sobre essa total consagração, é importante termos a consciência de que ela não surgiu ontem, não surgiu de um momento para o outro, não iniciou-se com São Luís Grignon de Montfort e nem tem o seu começo aqui com o escrito do Tratado da Verdadeira Devoção. De fato, a total consagração a Jesus por Maria tem as suas bases na Sagrada Escritura, quando o próprio Jesus nos consagrou a Nossa Senhora, quando Ele nos entregou aos cuidados da Santíssima Virgem, dizendo ali na cruz, dizendo ao discípulo amado: Filho, eis aí a tua mãe. E sobretudo quando ele disse a ela, a Nossa Senhora: Mulher, eis aqui o teu filho. A igreja nos explica que na pessoa de João todos nós estávamos representados. A igreja inteira estava ali representada. Jesus, ele entrega a igreja aos cuidados de sua Mãe Santíssima. Foi por isso que o Papa Paulo VI, ele declarou Maria mãe da igreja, interpretando justamente esta passagem do Evangelho, ele entendendo como sumo pontífice da Igreja de Deus, entendendo que esta entrega não foi apenas de uma pessoa, mas de toda a igreja. E assim, fazendo com que nós pudéssemos compreender o significado daquele gesto de nosso Senhor, dando a interpretação oficial àquela passagem do Evangelho. Jesus, portanto, é o primeiro a nos consagrar aos cuidados de Maria. Ao nos entregar, consagrar significa o quê? Consagrar significa separar para, significa colocar aos cuidados de. Foi isto que Jesus fez ao nos entregar à Santíssima Virgem. Ele nos separou para ela, ele nos entregou aos cuidados dela. Com que finalidade? Com que intenção? Jesus nos consagra a Maria, nos entrega ao seu cuidado, aos seus cuidados, a fim de que nós possamos
pertencer mais perfeitamente a Deus. A missão de Nossa Senhora, a sua missão materna é esta, de nos ensinar a fazer tudo o que Jesus mandou. A exemplo daquilo que ela fez com os servos nas bodas de Caná, Nossa Senhora irá fazer conosco também e conduzir-nos ao conhecimento mais profundo, à percepção da vontade de Deus e alcançar-nos pela sua materna intercessão a graça para que nós possamos colocar em prática tudo quanto Jesus mandou. Ela é aquela mestra dada-nos pelo próprio Cristo. Jesus foi quem fez dela a autoridade sobre nós, porque a mãe é uma autoridade sobre os filhos. Foi Jesus quem estabeleceu esta maternidade espiritual, esta autoridade de Maria sobre os corações, de forma que deu a ela a missão de nos conduzir e nos formar, de nos ensinar a amar a Deus de verdade, ou seja, de nos ensinar a fazer o que Ele mandou, de nos ensinar a observar, a obedecer os seus mandamentos. É desta forma que a entrega de nós, a Nossa Senhora, nos ensina, nos auxilia, melhor falando, em nossa santificação e em nossa salvação. Quem salva é Jesus e é só Jesus. Mas para que nós possamos, vamos dizer, gozar da salvação, nós possamos vivenciar a felicidade eterna que Deus nos proporcionou pelo sacrifício do próprio Cristo, então nós precisamos, enquanto estamos encaminhados, fazer a nossa opção por Deus. Aqueles que perseveram na graça de Deus e morrem então em comunhão com Cristo, perpetuam este estado de felicidade eterna que nós chamamos de céu. Mas aqueles que, desprezando a lei e os mandamentos de Deus, rejeitam, portanto, os ensinamentos que o Senhor nos deu, então se morrem fora da graça e da comunhão com Deus, se condenarão ao inferno. A missão de Nossa Senhora, dada pelo próprio Cristo, é esta, de nos acolher e de, como mãe, nos ensinar a amar a Deus de verdade, a colocar em prática, portanto, tudo quanto Cristo determinou. Quando nós nos consagramos a Jesus pelas mãos de Maria, nós estamos dando a Nossa Senhora esta liberdade de atuar em nosso coração. Porque, na verdade, pelo batismo, nós já fomos consagrados a Deus e Nossa Senhora já se fez, portanto, já foi feita a nossa mãe. Acontece que a mãe pode ter mais ou menos influência na vida de um filho, consoante a liberdade que o próprio filho lhe der. E este ato de consagração livre a Nossa Senhora significa justamente isto. Significa, quando eu voluntariamente entrego-me, consagro-me à Santíssima Virgem, eu estou como que acolhendo a autoridade que Jesus deu a ela sobre mim. Eu estou aceitando a sua maternidade espiritual, colocando-me debaixo de sua autoridade, deixando-me conduzir por ela. Ela terá a liberdade, portanto, de me formar e de me ensinar a amar a Deus de verdade, de forma que eu possa perseverar nesta comunhão, nesta graça de Deus. Pelo ato de consagração, nós como que entramos dentro da escola do Imaculado Coração de Maria. Nós entramos dentro desta escola bendita, como assim chamou o Papa João Paulo II em sua encíclica Rosarium Virginis Maria, onde ele disse que o coração de Maria é a escola onde aprendemos a contemplar os mistérios de Cristo. Aprendemos a contemplar e, sobretudo, aprendemos a viver este ensinamento de nosso Senhor, de forma que nós possamos nos santificar e alcançar a eterna bem-aventurança. A total consagração à Santíssima Virgem, ou Santa Escravidão de Amor, ela foi, embora tenha as suas bases na Sagrada Escritura, ela foi conhecendo um desenvolvimento pelo decorrer dos séculos. Mas já no século I, quando diz uma tradição, quando Nossa Senhora ainda vivia, ela apareceu ao apóstolo Tiago que missionava na região de Espanha, que hoje é Espanha. Ele, um pouco frustrado, um pouco decepcionado com os resultados de sua missão, então estava bastante entristecido quando Nossa Senhora aparece a ele para consolá-lo e estimulá-lo na perseverança da pregação. Nossa Senhora aparece a ele e diz que naquelas terras, ela ia fazer surgir uma devoção que lhe daria muitos fiéis escravos. E de fato, foi na região de Espanha onde se começou a desenvolver a doutrina, a espiritualidade da Santa Escravidão de Amor. Já o bispo Santo Ildefonso, bispo de Toledo, ele vai nos deixar registrado num maravilhoso escrito chamado Da Virgindade Perpétua da Santa Mãe de Deus. Ele vai deixar o testemunho de que ele era escravo da escrava do Senhor. É dos primeiros testemunhos que nós encontramos, justamente naquela região onde Nossa Senhora disse que faria surgir uma devoção
que lhe daria fiéis escravos. Dali começa a se desenvolver a santa escravidão, a doutrina acerca da santa escravidão de amor, desta total consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Primeiro, mais restrita a um campo mais eclesiástico, monástico. Depois que a Espanha é invadida pelos muçulmanos no século VIII, e ali permanece ainda debaixo do jugo dos muçulmanos durante 400 anos, naquele ínterim, a doutrina acerca da santa escravidão vai se esparramando pelos mosteiros, pelos centros de espiritualidade. E dali passa para outros países também, outras nações, levada por outros sacerdotes. E na França, especialmente na França, aquela doutrina acerca da total consagração encontra um terreno muito fértil e se expressa na doutrina de vários santos e de grandes teólogos, como Bourdon, como Condren, como São João Eudes, como o grande cardeal de Beroli, que desenvolvem, que falam a respeito da total consagração. Embora ainda num nível mais acadêmico e num nível mais eclesiástico, embora já tinha se começado algumas iniciativas de levar ao grande público, ao povo, o conhecimento desta entrega total a Jesus pelas mãos de Maria, enfim, ainda eram muito poucas as confrarias, muito pouco o acesso do povo à tão sublime consagração. Foi em São Luís Maria Grignon de Montfort que a total consagração a Jesus por Maria, ou santa escravidão de amor, encontrou a sua expressão mais profunda e perfeita. São Luís Grignon de Montfort, ele não iniciou a doutrina acerca da consagração total, como já vimos, mas ele teve o grande mérito de sistematizá-la e de simplificá-la, de apresentá-la de uma maneira bastante acessível ao povo, de forma que ela pudesse ser popularizada e incorporar-se na vida espiritual dos cristãos, na vida espiritual de todos aqueles que acreditavam e seguiam a Cristo e queriam ajuda para o seu crescimento espiritual. São Luís Maria Grignon de Montfort imortalizou a doutrina acerca da total consagração neste pequeno escrito, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Este escrito foi feito em 1712. São Luís Grignon de Montfort compõe o Tratado da Verdadeira Devoção. E é muito importante que nós entendamos por que São Luís escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís, quando era seminarista, ele foi bibliotecário, de forma que ele mesmo diz e testemunha que teve acesso a toda a literatura mariana do seu tempo, que havia no seu seminário. O seminário que ele estudou, São Sulpício, é em Paris. Ele leu tudo aquilo que havia a respeito da devoção e da consagração a Nossa Senhora. E também conversou familiarmente com muitos personagens do seu tempo, com grandes teólogos do seu tempo, com pessoas eruditas que também entendiam a respeito do tema. São Luís Grignon de Montfort, ele era um missionário francês, que nasceu em 1673, ordenado padre com 27 anos no ano de 1700. E São Luís Grignon de Montfort, ele foi ordenado padre e foi colocado a serviço das missões, dos pobres e das missões. São Luís foi diretor de casas de acolhimento de pessoas abandonadas, de mendigos, de doentes abandonados. E conjuntamente com este trabalho, em função daqueles mais sofridos, São Luís desenvolveu as missões. Ele pregou missões, primeiro compondo algumas equipes e depois formando a sua própria equipe missionária. São Luís Grignon de Montfort pregou centenas de missões. E nas missões que São Luís Grignon de Montfort pregava, ele tinha que objetivo? Aquele objetivo de todo sacerdote, de cumprir o papel de Nosso Senhor, ou seja, de fazer valer ali a palavra de Deus, de mostrar como a redenção, a salvação estão em Cristo e na graça que Ele nos comunica através da Santa Igreja, através dos sacramentos que Ele deixou. São Luís Grignon de Montfort tinha, portanto, a intenção que todo missionário tem, de levar os corações a Deus. Fazia missão pregando o Santo Evangelho e a doutrina que Nosso Senhor e que os apóstolos, portanto, haviam transmitido, conforme a Igreja sempre ensinou. Mas havia aqui um detalhe nas missões que São Luís Grignon de Montfort pregava. O detalhe era este: São Luís, durante as suas missões, após haver falado sobre a conversão, sobre a necessidade de se deixar o pecado, sobre a necessidade de se viver na graça, sobre a necessidade de se caminhar para o céu e de se buscar sempre a fidelidade ao Santo Evangelho, depois de ter pregado aquilo que é a doutrina comum, a palavra do Senhor, São Luís terminava as suas missões consagrando todo aquele povo à Santíssima Virgem Maria. E justamente da maneira como havia aprendido dos seus predecessores na teologia mariana. Ele, então, durante
muitos anos, experimentou a eficácia desta total entrega a Jesus pelas mãos de Maria. Ele terminava as suas missões consagrando todo aquele povo. Explicava, no decorrer da missão, explicava, portanto, a respeito da consagração e preparava as pessoas. E nos últimos dias, ou no último dia de missão, levava todos a se consagrarem, a recitarem a fórmula da consagração. Eu mesmo tive a oportunidade de constatar na França dois destas fórmulas de consagração que São Luís usou em suas missões, onde havia o ato de consagração e embaixo a assinatura daquele que se consagrava e de São Luís como testemunha da consagração. São Luís Grignon de Montfort assim terminava as suas missões. E que diferença isso fazia? Muita diferença. Porque é o mesmo método. São Luís ele teve a percepção do método, vamos dizer assim, pastoral de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, ele pregou o Evangelho, ele ensinou o caminho de santidade e de salvação. E depois, como último ato, ele consagrou a igreja aos cuidados de Nossa Senhora. Ele consagrou, portanto, todos aqueles que resgatou com o seu sangue aos cuidados de Maria. Esta foi a percepção de São Luís Grignon de Montfort. Ele então pregou o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, chamou as pessoas à conversão, levou as pessoas à vida na graça e, por fim, ele consagrou todos a Maria. Com que objetivo? O objetivo de que a Santíssima Virgem pudesse, de uma maneira especial, ajudar aqueles que confiaram a sua vida e toda a sua existência a ela, pudesse auxiliá-los a perseverarem na doutrina que receberam, pudessem perseverar, portanto, na graça de Deus, no Evangelho que foi recebido. São Luís Grignon de Montfort consagrava, portanto, toda aquela multidão ao coração imaculado de Maria, pela total consagração. E os ensinava a perseverarem, portanto, naquela entrega, naquele amor filial a Maria, ensinando-os a rezar o rosário e a perseverar na recitação desta prática no seu cotidiano. São Luís Grignon de Montfort obteve grandes êxitos em suas missões. E por isto, 12 anos depois de ordenado padre, em 1712, e depois de ter sofrido um atentado perpetrado pelos protestantes, os quais se convertiam abundantemente nas missões que ele realizava. Então, invejosos do grande êxito de São Luís, um grupo de protestantes então foi envenená-lo em 1711. Entretanto, ele tomou um contraveneno e não ali morreu imediatamente com aquela ação nefasta dos seus opositores. Mas isto provocou em São Luís uma atenção e um alerta. Sabendo que poderia ser eliminado a qualquer momento, São Luís Grignon de Montfort se determina a colocar por escrito a doutrina e a prática da santa escravidão de amor, a fim de que pudesse auxiliar outras pessoas em sua vida espiritual. Foi aí que ele escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, em 1712. São Luís Grignon de Montfort como que escreve em um fôlego só a doutrina contida no tratado. Vejam que não é um livro com referências, com citações, a não ser aquelas bíblicas. Não é um livro que faz referências a muitas obras intelectuais, mas é um livro, nós poderíamos dizer na linguagem de hoje, um livro muito pastoral, no sentido que é um livro que contém uma doutrina acessível ao povo, uma doutrina que ajudará, uma doutrina para as pessoas poderem viver melhor a sua fé. São Luís Grignon de Montfort, quando está escrevendo o Tratado da Verdadeira Devoção, tem uma grande surpresa. Ele, pelo número 111, 112, 113, vai explicar por que está escrevendo o Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís vai explicar que está escrevendo este tratado para formar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, verdadeiros seguidores de Cristo. E, assim, os escravos de Maria, os consagrados a Nossa Senhora, aprenderão com ela a amar a Deus de verdade. Com um propósito, portanto, de formar cristãos autênticos, é que ele escreve este Tratado da Verdadeira Devoção, que, é importante observar, não tinha este nome dado por São Luís Montfort. Dado por São Luís. O nome dado por São Luís foi outro. Na verdade, este título, Tratado da Verdadeira Devoção, foi dado pelos editores do tratado, que encontraram um livro, depois de o mesmo ter sido escondido por 130 anos, como São Luís escreveu na profecia do número 114 do Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís, quando está escrevendo o tratado, e depois de ter dito por que estava escrevendo, ali no número 114, ele recebe uma visão. Deus mostra para ele o mundo espiritual, e mostra toda a fúria do inferno, todo o ódio de Satanás contra ele e contra o escrito que ele está compondo. E São Luís, ele se anima
ele se anima e se enche de esperança. Ele diz aqui que Deus mostra toda a fúria e toda a ação do inimigo tentando destruir o tratado e também a ele. Ou pelo menos escondê-lo no silêncio de uma arca, de um baú, a fim de que não aparecesse. São Luís diz que isto aconteceria. Mas diz também que o tratado seria reencontrado e que teria um grande êxito e formaria um grande exército, um grande batalhão de soldados de ambos os sexos que combateriam contra o mundo, contra o demônio e a natureza corrompida, que mais do que nunca, nos últimos tempos, estaria corrompida. São Luís Grignon de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção que o demônio tentaria fazer isso. E de fato isso aconteceu. Isso aconteceu. São Luís Grignon de Montfort escreve o tratado em 1712. Morre 4 anos depois, em 1716, sem o ter publicado. E de fato o livro desaparece. Desaparece e só é encontrado 130 anos depois, em 1842, após a Revolução Francesa. Muitos anos ainda após a Revolução Francesa. E São Luís Grignon de Montfort vai dizer que, de fato, teria um grande êxito, e assim ocorreu. O Tratado da Verdadeira Devoção, quando encontrado, tinha algumas páginas faltando, as primeiras e as últimas páginas. Por isto, não se editou com o título que São Luís deu ao tratado, e que na verdade ali não estava, portanto. Se editou com este título, Tratado da Verdadeira Devoção. Mas o título que São Luís Grignon de Montfort deu foi outro, foi Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Este é o título original do Tratado da Verdadeira Devoção. Preparação para o Reino de Jesus Cristo. E só se descobriu isso depois de algum tempo que o tratado já tinha sido publicado com este nome e então não foi mudado e até hoje nós utilizamos o nome Tratado da Verdadeira Devoção, embora o autor, São Luís Maria Grignon de Montfort, lhe tenha dado o nome Preparação para o Reino de Jesus Cristo. E é importante entender o título, é importante entender a razão do título. Quando São Luís dá este título ao tratado, Preparação para o Reino de Jesus Cristo, ele está colocando em nossas mãos como que um manual de combate. Ele está colocando em nossas mãos um meio, um método para que nós possamos implantar o reino de Jesus Cristo. Está aqui em sintonia com a primeira frase do tratado. A primeira frase na introdução do tratado é esta: foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por ela que ele deve reinar no mundo. É por meio de Nossa Senhora que Jesus Cristo vai reinar no mundo. Jesus veio ao mundo por meio de Nossa Senhora, e por meio dela ele irá reinar no mundo. E o Tratado da Verdadeira Devoção pretende ser, então, um manual para fazer Jesus reinar no mundo. Preparação para o reino de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é realmente muito bela e impressionante a história deste pequeno livro. E é importante ver também que a própria igreja, ela como que materializou esta profecia que São Luís fez, esta visão que ele teve, que Deus lhe deu. Lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na entrada, onde há aquelas grandes colunas, no mesmo lugar onde o Papa celebra a Missa do Galo, a Basílica de São Pedro, na entrada, nós vamos encontrar nas colunas, que são muito largas, imagens de santos fundadores. Há imagens embaixo e em cima. No corredor, na segunda coluna, em cima, está a imagem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Esta imagem de São Luís Maria Grignon de Montfort está no Vaticano, na Basílica de São Pedro, justamente assim. E esta imagem como que retrata, como que materializa esta visão que São Luís Maria Grignon de Montfort teve. Ou seja, São Luís pisando em Satanás, na cabeça do demônio, e ele tentando destruir o Tratado da Verdadeira Devoção. Um livro que está em suas mãos é o Tratado da Verdadeira Devoção. É como que o reconhecimento desta profecia que foi feita por São Luís, desta visão que ele teve. Então, meus amados irmãos, é muito importante compreender que não se trata de um livro qualquer, que não se trata de um escrito qualquer. Embora seja um escrito singelo e pequeno, contém uma arma muito poderosa. E Deus, na sua sabedoria, ele não permitiu que o demônio destruísse o livro, mas o permitiu esconder. E desta forma, fez com que, na verdade, o efeito contrário acontecesse. O demônio queria esconder o livro a fim de que as pessoas não o pudessem encontrar, a fim de que as pessoas não tivessem acesso à doutrina sobre a santa escravidão de amor de uma maneira tão simples e profunda, como está no Tratado da Verdadeira Devoção. E escondeu o livro.
pensando que resolveria o problema. E Deus deixou que assim fosse. Porque, na verdade, o que o demônio fez foi chamar a atenção. Porque um livro que o demônio tem tanto empenho em esconder, um livro que o demônio tem tanto empenho em fazer ficar longe dos olhos e do coração do povo, significa que contém algo muito poderoso para poder combatê-lo. E de fato, o Tratado da Verdadeira Devoção é uma arma muito poderosa em nossa luta contra o inimigo. Porque por meio da consagração aqui ensinada, nós entramos dentro deste templo, dentro desta escola do Imaculado Coração, para que aí aprendamos a amar Jesus de verdade. Esta é a missão de Nossa Senhora, de nos ensinar a fazer tudo o que Jesus mandou. E pelo ato de consagração, nós entramos dentro desta escola bendita. E assim faremos com que se cumpra a profecia. Aquela profecia feita por Deus em Gênesis 3,15, aonde Deus mesmo, Ele mesmo, coloca ódio entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E Deus faz aquela célebre profecia, dizendo que a mulher, e a descendência, com a descendência dela, esmagaria a cabeça da serpente. E Deus, de fato, no Tratado da Verdadeira Devoção, nos dá a compreensão profunda disso, de como nós, entregando-nos a Maria, iremos esmagar a cabeça da serpente. De fato, isto casa com a missão que Cristo deu a Nossa Senhora. Por meio dessa total entrega de nós mesmos a Maria Santíssima, nós aprendemos com Maria a rejeitar as obras das trevas. Nós estamos renovando o nosso voto batismal. Nós aprendemos a rejeitar as obras de Satanás, as pompas de Satanás. E isto é esmagar a cabeça da serpente. Cada vez que nós rejeitamos as tentações, as seduções do demônio, nós estamos então estamos esmagando a cabeça de Satanás. É isso que Nossa Senhora ensina. Esta foi a razão do medo, do pavor de Satanás. Ele não queria ter a sua cabeça esmagada, não queria ter o seu reino destruído. E assim nós estaremos agora de posse de um livro que tem este conteúdo maravilhoso. Deus fez com que o livro fosse encontrado em 1842 e logo publicado. Esparramou-se pelo mundo inteiro. De forma que hoje é o livro mariano mais estudado, mais conhecido e mais lido. Embora, infelizmente, ainda são muito poucas as pessoas que conhecem a total consagração, menos ainda aquelas que a fizeram. Nós devemos lembrar que esta arma poderosa que Deus colocou à nossa disposição não deve ser negligenciada. Por isso, Nossa Senhora veio em Fátima, 100 anos atrás, nos lembrar que, por meio da total consagração, nós iremos ajudar a salvar muitas almas. Nossa Senhora nos disse em 1917, nos disse que após ter mostrado o inferno aos pastorinhos, ela mostrou o inferno e as muitas almas que ali caíam. E disse que Deus queria salvar os pobres pecadores. Ela disse expressamente que para salvar os pobres pecadores, Jesus, seu Filho, queria estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. A Lúcia de Fátima nos explica que a devoção ao Imaculado Coração consiste na consagração de abandono e de entrega, que a total consagração traduz de maneira perfeita. Portanto, amados irmãos, nós temos diante de nós um método muito eficiente para poder nos santificar, no sentido que, entregando-nos a Maria, aprendemos com ela, de fato, o valor que Deus tem. Aprendemos com ela a amar a Deus de verdade e a colocar em prática os seus mandamentos. E mais do que isso, pela total entrega de nós mesmos, pela disponibilização dos méritos espirituais, nós fornecemos a Nossa Senhora recursos para que ela possa alcançar a conversão de muitos pobres pecadores e assim auxiliar na salvação de muitos dos nossos irmãos que de outra forma não se salvariam. Portanto, a total consagração à Santíssima Virgem, tal como é ensinado por São Luís Grignon de Montfort, é um modo de se estabelecer no mundo o reinado de Nosso Senhor, de se estabelecer na própria pessoa, na alma, no coração da pessoa, o reinado de Jesus Cristo, de se estabelecer em uma família, em uma comunidade, em uma nação e na humanidade inteira, o reinado de Jesus Cristo. Jesus reina em nós quando nós rejeitamos o pecado e nos determinamos a viver em sua graça. E é justamente isto que nos ensina a consagração, a rejeitar as obras do mal e a realizar em nossa vida a palavra de Deus. Que o mundo possa conhecer a total consagração. Que este desejo do coração de Jesus, manifestado por Nossa Senhora em Fátima, possa se tornar realidade, que se estabeleça no mundo a verdadeira devoção, a fim de que aqueles que se consagrarem se santifiquem e tantos outros possam também ser salvos pela entrega dos méritos, como ensina São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Que o mundo então se renda ao desejo de Cristo e se entregue aos cuidados de Maria, para com ela aprender a amar a Deus de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.